No castelo do Lorde Demônio, jazem os corpos dos membros mortos do grupo do herói. Um homem ainda está vivo, lutando por sua vida. Enquanto isso, o herói enfrenta o Lorde Demônio. O demônio agarra o rei em sua mão enorme. Ele vai esmagar a última esperança da humanidade. O homem implora para o demônio parar, vendo o herói ser esmagado até a morte. Em seu último suspiro, o herói confiou Melo, seu filho, a ele. O homem grita ao ver o herói morrer. Com a morte do herói e seus companheiros, a humanidade é derrotada pelo Rei Demônio, que domina todo o continente. Após a guerra, o braço direito do herói, o infame espadachim Gravel, some sem deixar vestígios. 10 anos depois, numa cidade pacata, o espadachim é encontrado numa loja de sucata. Ele martela um banco consertando-o para um vizinho. O homem agradece ao receber o banco consertado. Ele conta que a velhinha chegou em casa de manhã e a primeira coisa que fez foi jogá-lo nele. O infame espadachim agora é Soul e vive uma vida bem diferente. Ele ri da história do vizinho que procura o filho. Ele conta que é o primeiro dia de aula da Melo e vai buscá-la. O vizinho comenta que o tempo voou e Soul concorda. Mais tarde, Soul espera Melo na saída da escola. Crianças correm para fora assim que o sinal toca. Então Melo o cumprimenta alegremente, anunciando sua chegada. Ela abraça Soul, e ele bagunça o cabelo dela. 3 crianças a provocam por estar perto do velho, mas ela declara que ama Soul, o que deixa as crianças sem graça. Eles a chamam de estranha e os deixam. Ela se despede deles com entusiasmo. Vendo-a feliz, ele pergunta se já fez amigos na escola. A garota confirma feliz, o que o tranquiliza. Eles então vão para casa de mãos dadas. Nisso ouvem uma confusão e veem um demônio intimidando um mercador. Eles se recusam a pagar pelas mercadorias, exigindo-as de graça por estarem sob a misericórdia do exército demoníaco. O monstro agarra o homem pela gola, que implora por sua vida. Soul observa da multidão tentando se esconder. Ele sussurra para Melo que devem pegar outro caminho, mas para seu choque, ao procurá-la, ela não estava mais ao seu lado. Melo chama a atenção do monstro e pede inocentemente para ele soltar o homem, pois é feio machucar. Irritado, o demônio volta sua atenção para ela. Ele está prestes a atingi-la quando Soul salta e se ajoelha diante do demônio, pedindo desculpas. O demônio se recusa a perdoá-los, então ele lhes dá dinheiro para acalmá-los. Ele permanece ajoelhado enquanto eles partem com o dinheiro. Soul suspira aliviado quando Melo pergunta por que os demônios machucam os amigos. Na escola, a professora ensinou que é feio machucar. Soul responde que eles estavam apenas brincando com o demônio e transforma o cenário negativo em positivo. Após ajudarem o mercador a colocar suas mercadorias no lugar, eles seguem para casa. Soul tem apenas um desejo, que Melo viva uma vida feliz e pacífica. No dia seguinte, os dois forrageiam na floresta. Melo se perde na inocência infantil, curtindo as flores. Sol pede que ela procure algo comestível. Ela encontra uma mandrágora e Sol se irrita, repetindo que é para procurar algo que possam comer. Mas ela não ouve e continua se distraindo com outras plantas. O homem só suspira, pensando que ela o fez gastar dinheiro e agora não tem o suficiente para essa refeição. De repente, os 2 demônios de antes aparecem e o procuram para seu choque. Agindo submisso, ele pergunta o que querem. Eles pedem mais dinheiro, um imposto extra pela segurança, e apontam para Melo. Soul está estupefato. Sua atitude imprudente se voltou contra ele. Explica que o dinheiro é escasso e colhem plantas selvagens para comer. Enquanto implora clemência, Melo, alegre, corre até eles, reconhecendo a fofaça deles, reconhecendo as feras. Com os olhos brilhando, ela os convida para brincar. Sol pula para salvá-la, mas o demônio já te agarra e a joga no chão com força. O impacto causa uma explosão, fazendo Soul parar. A fera sorri. Sorri vendo sua dor. Ele diz a Soul para limpar o corpo, mas para surpresa deles, Melo se senta após o ataque. Pensando ser sua vez, ela se levanta e limpa os joelhos. Os monstros confusos por ela estar viva, quando ela declara que é sua vez de brincar. Melo está animada. Seus olhos ficam dourados e energia a cerca. Os monstros chocados. Aqueles olhos são familiares. Há 10 anos, uma lenda no reino dos demônios falava de um herói que lutou contra o Rei Demônio. Ele tinha olhos dourados e brilhantes, como os dela. As feras, percebendo a relação, decidem relatar ao Rei Demônio. Decidem relatar. Soul intervém, resmungando que não tem escolha. Melo corre até ele, animada, dizendo que demônios são incríveis. Ele sorri para ela e bate na nuca, fazendo-a dormir. Um demônio saca da espada, mas Soul o impede. Impede com velocidade. Num instante ele aniquila a fera. O outro tenta escapar e exige saber sua identidade. Para não revelar seu segredo, ele decide matar o demônio. Começa cortando a mão dele. O monstro grita de dor. Soul se desculpa, dizendo que devolverá a mão, mas sua espada acaba com a fera. Mais tarde, Melo abre os olhos, confusa. Soul diz que ela cansou de brincar e adormeceu. Ela pergunta sobre os demônios. Soul responde que as feras foram embora, mas agradecem por ela ter brincado. A garota sorri de alegria. Voltando para casa, ela lembra das plantas, mas Soul diz para não se importar. Melo parece agitada e inquieta na mesa de jantar. Ela mal tocou na comida, o que é estranho para ela. Soul percebe e pergunta se está tudo bem, já que ela sempre raspa o prato.
Ela garante que está bem e só está cheia. Prometendo terminar depois, ela corre para fora com o prato, animada para brincar. Soul fica confuso na mesa, sem entender a pressa. Lá fora, Melo se aproxima dos arbustos, engatinha e oferece a sobra da refeição a uma criatura. A criatura rosna e morde o braço dela. Mesmo com dor, ela tenta acalmar seu bichinho Gabu e promete protegê-lo. Ela mostra gentilmente que o sanduíche é seguro para comer. A criatura finalmente recua e devora o sanduíche. Enquanto o observa comer, ela percebe que precisa achar um bom lugar para esconder Gabu ou alguém o descobrirá. Nisso, o homem aparece atrás dela para seu choque. Soul olha a criatura que ela escondia e a examina. Ele diz que não é um cachorro, mas uma fera que ficará enorme. Custará uma fortuna para alimentar, e eles não têm recursos para mais uma boca. Ela insiste em ficar com Gabu, oferecendo dividir sua comida. Soul argumenta que ela não pode ficar com a criatura por muito tempo, então é melhor se livrar dela agora. Eles se encaram e a garota começa a tremer, prestes a chorar. Soul cede e a deixa ficar com Gabu. Mais tarde, Melo e Soul puxam um carrinho cheio de produtos. Ele a lembra que se quiser o bichinho, deve aprender a ganhar o alimento dele. Ela concorda animadamente e promete alimentar Gabu. Nisso, um homem de capa corre e pega maçãs. Soul olha para o homem e para a garota, dizendo que não importa o trabalho, ela deve dar o seu melhor. Como exemplo, ele tira as botas e as joga no ladrão. Ele lembra a Melo: entreguem as mercadorias em número exato, senão o pagamento será descontado. Ela deve tratar cada produto como ouro. Melo concorda e eles seguem. Nisso, feras do exército demoníaco se aproximam e olham o carrinho. Eles exigem revistar o carrinho. Há rumores de bandidos com armas contra o rei demônio. Melo diz que são maçãs, não armas. Soul cobre a boca dela para impedi-la de falar. Ele explica que são entregadores do pomar e precisam entregar antes do pôr do sol. Os demônios os acusam de serem rudes e insolentes. Presumem que as maçãs devem estar envenenadas. Um deles decide se livrar delas e esmaga uma maçã após a outra. Soul range os dentes. Estão sendo provocados, pois as feras estão entediadas na patrulha. Irritada, Melo diz que não devem desperdiçar comida. As feras, bravas, preparam-se para atacar a garota. Mas antes do golpe, Gabu salta e crava os dentes na fera. Em retaliação, ela agarra Gabu e o esmaga no chão com força. Melo congela em choque ao ver seu bichinho imóvel. Ela então corre para Gabu e o pega gentilmente. Ela o abraça forte e chora pelo pet. Entre soluços, os chama de cruéis e vis por machucarem a criatura. Os demônios riem dela por ser tão sensível. Com raiva, ela ativa inconscientemente seu poder, declarando que não os perdoará. Vendo-a assim, Sol entra em pânico e tenta acalmá-la, mas é tarde demais. Ela despertou seu poder e está pronta para se vingar pelo seu amado pet. As feras se chocam com a transformação, perguntando se ela é uma fera. Melo olha Gabu e recorda suas memórias felizes. Ela prometeu protegê-lo, mas falhou. E agora, os demônios devem pagar. Com seu poder ativado, ela lança um ataque contra as feras, mas Sol a impede. Com raiva ainda visível nos olhos, ela diz ao mestre para sair. Ele tenta acalmá-la, mas ela se recusa, determinada a fazê-los pagar por matar seu pet. Ela então lança ataques rápidos e sucessivos, que Sol bloqueia. Ele grita para ela parar e se acalmar. Ela lembra que ao conhecer Gabu ele estava ferido. Brincava na floresta e o encontrou escondido atrás dos arbustos. Ela sentiu pena da criatura indefesa e decidiu cuidar dele, mas falhou e se culpa pelo que aconteceu com Gabu. Lágrimas escorrem e ela direciona sua raiva aos demônios. Ela libera mais poder e tenta acabar com os inimigos. Sol percebe algo e pula atrás de Melo, dizendo freneticamente que Gabu ainda está vivo. Seus punhos param no ar ao ouvir isso. Sol diz que ela precisa levar o pet ao médico na próxima cidade. Com sua velocidade, pode salvá-lo. Isso a acalma, e ela olha para Gabu, ainda no chão. Ela o vê se mover e corre para ele. O pet geme e ela se ilumina ao vê-lo vivo. Vira-se para seu mestre, que a apressa para levar o pet ao médico mais próximo. Sem perder tempo, ela usa sua super velocidade e corre à cidade mais próxima. Os demônios suspiram aliviados, gratos por estarem vivos após o confronto, mas ainda não estão salvos. Sol se aproxima e lhe estica os braços. Ele comenta que quando algo importante se machuca, ela perde o controle. É uma garota gentil e preciosa demais para este mundo. Então ele tem que fazer o trabalho sujo e matar por ela. Uma fera recua e está prestes a desembainhar a espada, mas Sol o impede e aponta a arma para ele. Ele recorda seu passado com o herói, pensando que a filha o puxou. Ele pega a espada e caminha aos oponentes. No castelo demoníaco, a rainha demônio joga xadrez. Ela convoca seu auditor especial, Claude, para investigar desaparecimentos em suas forças. O servo leal obedece e jura agir de imediato. Claude chega a Howell, amando da rainha demônio, para investigar os desaparecimentos. Ela lembra da conversa. Cada desaparecido em serviço estava com um parceiro, nunca sozinho. Com isso, ela terá que investigar os misteriosos desaparecimentos. Ela anda pela cidade e percebe que ela não estava em seu estado glorioso antes. Costumava ser uma cidade comercial próspera e rivalizava com a capital sagrada em prosperidade.
Os impostos são devidamente recolhidos e entregues na sede, portanto não há problemas com isso. Muitos dos desaparecidos parecem ser da guarnição, então ela decide iniciar a investigação na base militar na cidade. Só então ela ouve crianças sendo intimidadas por alguns demônios. Eles cuspiram nas crianças barulhentas que corriam. Em vez de se assustar, Melo irrita os demônios e seu companheiro tenta avisá-la. Claude observa o desenrolar da situação e percebe que muitos homens lagartos rudes estão lá. Se ela se lembra, o comandante da guarnição serve diretamente sob o comando do Coronel Dawn. Ela teme que esse tipo de briga aconteça com frequência. Só então, Soap interrompe e resgata as crianças do perigo. Ele abre um sorriso e implora que os demônios perdoem as crianças, prometendo discipliná-las adequadamente. À medida que isso se desenrola, Claude ainda observa a situação. Soul continua implorando e até se ajoelha diante dos demônios. Sem noção, Melo olha para a amiga e pergunta se o demônio faz mal. A criança só consegue gritar com sua amiga indefesa e ingênua. Claude não concorda com a forma como os demônios agem perto dos humanos. Ela não gosta quando os soldados abusam do seu poder e causam estragos em todas as cidades. 10 anos atrás, quando a comunidade perdeu para o Rei Demônio, o mundo mudou completamente e ninguém pode pará-lo agora. A fera declara que perdoará o homem e as crianças por interromperem seu dia, mas como compensação, pegará seu braço. A besta levanta sua espada e está prestes a atacar Soul, quando Claude interfere e corta o monstro. Acontece tão rapidamente que tanto a besta quanto a alma ficam chocadas. Soul abraça as crianças longe da visão horrível. Ele se vira para a garota, que apenas declara que não pode simplesmente ignorar a destruição flagrante de meros demônios humildes das propriedades do Lorde Demônio. Os outros homens lagarto estão todos surpresos com sua aparência. Ela então revela que é a auditora especial do exército do Lorde Demônio e veio investigar os casos relatados de desaparecimento de demônios na cidade. Os Lizardmen não acreditam que um auditor especial seja um humano. Sentindo as dúvidas deles, ela desembainha sua espada e os desafia para uma luta. Insultados, os demônios também sacam suas armas e atacam ela. Só então um homem lagarto superior chega e anuncia que chegou uma mensagem da sede informando que eles deveriam cooperar com o auditor especial. O comandante então sorri para ela e pede desculpas pela insolência de seus subordinados. Ele então se oferece para emprestar seus recursos e ajudar de qualquer maneira que puder na investigação dela. Com olhos perigosos, ela os instrui a ficarem fora da investigação e ela mesma os contatará se precisar de ajuda. O comandante começa a se afastar com seu subordinado, mas ela o chama de volta e joga em sua direção a mão decepada de seu subordinado. Ele calmamente pega a mão e se vira para ir embora, mas cerra os dentes de raiva. Ele jura fazê-la pagar por sua arrogância. Melo caminha até ela parecendo muito impressionado com o que ela fez. Sua amiguinha Nico também se junta e deixa escapar que ela é incrível por derrotar os soldados do exército do Rei Demônio. Seu também agradece por salvá-los de problemas. Ela sorri para ele e afirma que está simplesmente cumprindo seu dever. Confusa, ela pergunta por que ele não fugiu antes. Se ela se atrasasse um pouco, ele teria sido abatido. Além disso, ele nem sequer estremeceu ao ver uma espada vindo em sua direção. Nervoso, Soul tenta minimizar o que aconteceu e apenas afirma que desmaiou mentalmente. Ele era tão tímido que o medo o dominou e o paralisou. Ela acha o comportamento dele estranho. Melo então nota Gabu correndo em sua direção. Seu pet está visivelmente bem e recuperado. Vendo uma besta demoníaca solta na cidade, ela saca a espada e tenta proteger a todos. Mas, para sua surpresa, Sol a impede facilmente de atacar. Eles veem Melo brincar com Gabu. O homem explica que é o pet da Luna, surpreendendo Claude. Ela se surpreende mais com a habilidade dele de parar a espada sem piscar. Ela se pergunta quem seria esse homem. Mais tarde, Sol oferece água a Claude. Melo insistiu para convidá-la a casa, e agora ele só tem água para oferecer. Ela não vê problemas e diz que interagir com cidadãos faz parte do trabalho. Ela examina a casa e foca nos brinquedos. Melo então desliza um pote de biscoitos para ela. Ela para e exclama, entusiasmada, como os biscoitos são deliciosos. Sol diz que foram dados pela vizinha. Ela morde e comenta que está meio seco. Melo e Gabu esperam que ela goste. Vendo o olhar entusiasmado dela, ela ia devolver o biscoito, mas Melo insiste, querendo compartilhar. Então ela decide dividir o biscoito ao meio. Com um grande sorriso, ela sugere que comam juntos. Assim vai até ficar mais gostoso. Melo aceita o biscoito e o divide com Gabu. Claude a observa e recorda algo do passado. Sua irmã sorrindo para ela enquanto comia o sanduíche favorito. Ela controla as emoções e se levanta. Ela anuncia que precisa ir, pois ainda tem trabalhos pendentes. Eles a acompanham com Melo acenando feliz. Mal sabem, uma presença os observa de longe, sorrindo. De volta à cidade, Claude começa a investigar os possíveis desertores. Ela entrevista várias pessoas, mas sente que não progride. Ela se senta num banco pensando nos próximos passos. Nesse momento, um garoto corre em sua direção e joga uma pedra. Ela tenta avisá-lo que o que ele faz é perigoso. A mãe do garoto se desculpa, implorando para que ela perdoe o filho. Por ser criança, ele não entende e odeia o exército do Rei Demônio. Ela usa o brasão do exército e isso a tornou inimiga. O pai do garoto foi morto por um demônio, então ele odeia a todos do exército.
por ser humana, muitos a chamam de traidora por servir o Rei Demônio. Perguntam se não se envergonha de trair a raça. Ela se ajoelha e se desculpa por assustá-lo. O garoto exige que tragam o pai de volta, mas Claude só pode olhá-lo com empatia, entendendo sua dor. Enquanto isso, na oficina, Sol tem dificuldade em consertar uma cadeira. Parece sem conserto, mas ele vai tentar. Claude chega e pergunta o que ele faz. Sol responde que Melo está na escola. Ela não entende o trabalho dele. A placa dizia que era uma loja de sucata. Sol confirma. Ele conserta ou reforma a sucata para vender. Ela duvida que seja um reparador, pois isso não explica como ele bloqueou a espada dela. Ela revela que há um problema com o exército demônio na área e pergunta o que ele sabe. Porém, em vez de cooperar, ele a recusa. Ela entende a decisão dele e diz que foi sábia. Nesse momento, eles ouvem um barulho estranho vindo do quintal. Eles investigam e acham uma carta com o brasão do exército do Rei Demônio. Sol pega e lê, enquanto Claude corre até ele. O homem abre e se choca ao ler que Melo foi sequestrada por homens e que ele deve ir à velha ruína, sozinho e desarmado. Ambos chocados com a captura de Melo. Claude explode, descontando a frustração no galpão de Sol. Ela se desculpa, pois se envolveram por causa dela, e promete ajudá-lo a resgatar a criança. Sol esclarece que não é pai de Melo, surpreendendo Claude. Ele diz que mesmo não sendo sua filha, ela é a coisa preciosa que jurou proteger. Ela fica chocada ao vê-lo com uma espada, pois não o viu tirá-la da bainha. Ele ignora essa pergunta e a lembra, sem armas, pela segurança de Melo. Ela concorda e eles seguem. Mais tarde são recebidos pelo comandante que ordenou a captura. Irritada, ela o repreende por desviar impostos e envolver uma criança inocente. Ele sorri e a chama de cadela por se intrometer. Nunca aceitará que ela tenha o favor da majestade por sua esgrima. Ele ergue a arma contra a criança. Zomba de Claude por se achar superior sendo só humana. Não importa o esforço, ela sempre será inferior, então não deve ser arrogante. A criança chora incontrolavelmente. O medo a domina. Os adultos se chocam. Não era Melo, mas sua amiga Nico. Eles se olham confusos. Percebem que demônios não distinguem crianças humanas, como humanos não distinguem demônios. Ainda é perigoso para uma criança. Ela se aproxima e diz que deixou a arma, então ele deve entregar a criança para que conversem. O comandante sorri e diz que entregará a criança quando ela estiver morta. Os homens lagarto avançam. Ela pede a Sol para ir encontrar Melo enquanto lida com os inimigos. Com determinação, ela salta nas feras e desvia dos ataques. Ela revida e os atinge, mas não é o suficiente para derrubá-los. Após suportar todos os ataques, ela ainda se mantém firme e inabalável. Isso surpreende as feras. Chocado com a força de uma humana, o comandante os chama de tolos por não derrotá-la. Ele ameaça Melo e usa a criança para assustá-la. Para sua surpresa, Sol resgata o garoto sem ser detectado. Claude fica chocada como o comandante, pois pensou que ele já tinha ido procurar Melo. Ele joga uma espada para ela e diz para acabar logo. Enfurecido, o comandante deixa o trono e corre para cima de Claude. Um dos soldados caídos segura a perna dela, o que a distrai. Por causa disso, ela mal consegue bloquear o ataque. O comandante ri da dificuldade dela, dizendo que nunca igualará sua força bruta, e a manda morrer. Claude resiste ao ataque e se mantém firme. Então Sol vem em seu socorro e mata a criatura com um golpe. Ela se surpreende que ele tenha conseguido atingir a criatura à distância. Com o comandante caído, os outros homens lagarto tentam escapar, mas ela não lhes dá chance e acaba com todos. Ela ia questioná-lo sobre seu poder, mas ele diz que estão atrasados para a retirada. Mais tarde, apressados, Claude se desculpa novamente por envolvê-los em sua confusão e com o exército demoníaco. Sol insiste que não é culpa dela, e o importante é que o garoto está seguro. Claude ainda se sente culpada, então, para animá-la, ele diz que foi de grande ajuda tirar os capangas de suas costas. No entanto, a intensidade de seu olhar muda e revela que ele sabe que ela faz parte do exército demoníaco. Ela se lembra das palavras do Rei Demônio e de sua missão de investigar os desaparecimentos entre os demônios. Ela está prestes a se explicar quando ele joga um martelo em sua direção. Em tom sério, ele diz que ela deve consertar o galpão de madeira que destruiu. Depois de consertar, eles podem considerar que estão quites e seguir em frente. Eles finalmente chegam à cidade onde Melo e a mãe do garoto esperam. Os olhos da criança brilham ao ver seu mestre carregando seu amigo adormecido. Ele se desculpa por se atrasar. A mãe de Nico o abraça apertado, aliviada ao ver seu filho seguro. Ela pergunta onde encontraram o garoto. Sol explica que alguns esquadrões de demônios brigaram por dinheiro de impostos desviados. Ele então gesticula para Claude, que a apresenta como a auditora que o resgatou enquanto acabava com a briga. Ela então percebe que ele quer que ela relate o incidente ao quartel-general. Ela se pergunta quem ele realmente é. Como espadachim, ela deveria saber sua verdadeira identidade e vai descobrir. Sol está apressado, carregando Melo nas costas. Estão atrasados para a escola e ele repreende a garota por não olhar o relógio de manhã. Enquanto come seu café da manhã calmamente, ela diz que sua escola é só até o almoço. Irritado, ele diz que ela poderia ter avisado antes, já que ele só pode manter a loja aberta por 4 horas e perderá renda de novo. O rosto dela se ilumina ao ver Claude esperando por eles. A mulher os cumprimenta.
Enquanto isso, Sol se pergunta por que a auditora está lá de novo. Eles já estavam quites depois do incidente de ontem, e isso significa que ela não tem mais negócios com ele. Ele se pergunta se isso é um esquema do exército demoníaco. Apressado, ele passa lá por ela, mas ela segura essa mão dele e o impede de ir. De forma surpreendente, ela o olha constrangida e implora para que a deixe ficar na cidade. Sol fica confuso enquanto Melo está radiante que ela virá para a casa deles. Ela diz que por causa do que aconteceu com o comandante, foi punida junto com outros oficiais, por isso não tem onde ficar. Ela foi ordenada a permanecer como supervisora até a chegada de um novo comandante. Mas como auditora, ela precisa manter distância dos soldados comuns. Ela não tem para onde ir, então ficar com eles é a melhor ideia por enquanto. No entanto, ele acha isso um incômodo e sugere que ela vá para o acampamento militar. Ela se recusa porque odeia ficar com frio, e isso atrapalhará sua missão. Como isso não é mais problema dele, ele passa por ela. Desesperada, ela se oferece para pagar-lhe uma quantia generosa em troca de sua hospedagem. Isso faz com que o homem pare e considere a proposta dela. Na sua opinião, o dinheiro supera os problemas. Além disso, ela está fazendo uma cara de desesperada. Melo também implora para que ele deixe a mulher ficar. Com isso, ele suspira e concorda, mas diz a ela que ela só pode usar um canto da casa dele. Ela não consegue acreditar que ele concorda com o acordo. Ele se despede dela primeiro, já que precisa deixar Melo na escola. Ela tem o cuidado de ficar com ele. Ela é auditora do exército do demônio, mas isso é algo que ela deve fazer por si mesma. Mais tarde, em sua oficina, ele diz a ela que ela deveria usar o quarto dos fundos para dormir e que ele trabalhará em sua oficina o dia todo. Ele então pergunta sobre o novo comandante que será designado para sua área. Ela afirma que ainda não conheceu a pessoa, mas ouviu dizer que ela é de alto escalão. Ela calmamente contempla que a desconfiança do homem no exército demoníaco parece profunda. Seol pede desculpas por bisbilhotar, mas percebe que ela trouxe apenas uma espada de madeira, o que significa que ela não está pensando em machucá-los. Ela fica chocada por ele perceber isso facilmente. Com isso, ela revela que quer treinar e treinar com ele. Ela então desembainha sua espada de madeira. Como auditora, ela deve conhecer o segredo por trás da força dele. Ela está morrendo de curiosidade e quer testar o limite de suas habilidades com ele. Ele coça a cabeça e concorda com a proposta dela. Ela imediatamente se ilumina ao ouvir isso, mas Soul declara que se ele vencer, ela terá que fazer o que ele quiser. Ela olha para seu rosto determinado e sorri, concordando com a condição dele. Ela aceita o acordo e afirma que um espadachim nunca desiste de sua palavra. Gabor rasteja para fora de seu esconderijo neste momento estranho e olha para os dois guerreiros que agora estão frente a frente, decididos a derrotar o outro. Os dois então saltam ao mesmo tempo e suas armas se chocam. Claude encontra seu impulso e começa a atacar seu oponente em sucessivos golpes rápidos. No entanto, Soul bloqueia todos eles sem esforço e a atinge com sua espada de madeira. Ela consegue bloquear isso, mas ele desencadeia uma série de ataques em sua direção. Cada golpe parece ser atingido por um martelo, e ela deve recuar por um momento. Ela cria uma distância segura entre eles para impedi-lo de tirar vantagem. Ela então sorri, perguntando se ele está se contendo contra ela. Ele responde que está apenas treinando com ela, então não há necessidade de levar a sério. Ela ataca ele, mas fica surpresa por ele ter desaparecido. Para sua total surpresa, ele já está atrás dela e tem a arma apontada para sua nuca. Com isso, ela se rende, frustrada consigo mesma por não conseguir nem erguer a espada contra ele. Ele solta um sorriso ameaçador. Agora, eles devem falar sobre o acordo. Mais tarde, Claude está passeando pela cidade com Gabor. As pessoas estão olhando para ela, reconhecendo-a como parte do exército do demônio. Ela lembra que tudo que Sol queria dela era pegar Melo na escola e levar Gabor para passear. Ela pode dizer pela luta deles que ele é muito mais superior do que deixa transparecer. A força que ele tem não é algo que se adquire apenas treinando. Ela tem certeza, mas onde ele treinou? Ela finalmente pega Melo na escola. Ela lamenta ser quem a busca, pois deve ser desagradável para a menina. Melo, no entanto, diz que está feliz em vê-la. Com um rosto radiante de alegria, ela diz que adora ir para casa com seu mestre. Mas com Claude, sente que de repente ganhou uma mãe. Envergonhada, a auditora desvia o olhar. Com isso, ela pergunta por que não chama Sol de papai. Melo explica que não pode, pois tem outro pai. Mesmo vivendo juntos, ele deixa claro que não é o pai dela. Ele está lá apenas para protegê-la e fazê-la feliz. Claude se lembra das palavras de Sol sobre não ser o pai da criança. Ela se pergunta o que aconteceu com os pais de Melo e a ligação deles com Sol. Com o tempo, ela fica mais curiosa sobre a identidade do homem. Ela o nota observando-as, carregando lenha. Com um passo rápido, ele se aproxima, a agarra pela gola, furioso por ela se intrometer nos assuntos deles. Ele a avisa para não ser intrometida e ameaça expulsá-la. Ordena a Melo que pegue mais lenha, mas ela se recusa. Ele repete a ordem dizendo que conta com ela. Ele volta para casa e reflete, perguntando-se se o que faz é certo. Ele tem um flashback lembrando-se da mãe de Melo, Rina. 10 anos atrás, quando ainda era o braço direito do herói, Sol Gravel tinha uma família. Rina, a maga, estava sentada à janela, sua barriga de gravidez bem visível. John, o herói, estava animado com o bebê. Ele achava um milagre receberem tal bênção e perguntou a seu amigo, Gravel, sua opinião.
O jovem Sol concordou, mas disse que era preciso muita coragem para ter um bebê na situação deles. Chateada, Hina pediu desculpas, mas Dion a assegurou que queria um bebê há muito tempo. Sol o chamou de imprudente. Quando estavam prestes a derrotar o exército do demônio, ele recuou e voltou para a esposa porque a engravidou, o que não era ideal. Os outros 2 membros tentaram acalmá-lo dizendo que eram casados. Qual o problema? Emma, a arqueira, lembrou-se de Dion, pedindo Rina em casamento, coberto de sangue do general demônio. Koto, o sacerdote, estava feliz em oficializar e testemunhar. Ele suspirou chamando o grupo de tolo por estar tão animado em meio à guerra. Estavam felizes com o casamento e a gravidez em uma jornada perigosa. Sem remorso, o herói disse que chegaram até ali, e isso bastava. Farta, Hina gritou com ele, por ser sempre rancoroso desde que se conheceram. Sol sorriu, dizendo que a garota rica finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Insultada, ela cuspiu nele por chamá-la assim e recusou ser tratada daquele jeito pelo amigo do marido. Insistiu que terminassem logo e que ele dissesse o que quisesse. Continuaram a troca de palavras rancorosas. Ninguém queria ceder. Dion tentou apaziguar, dizendo à esposa que, se Sol não viajasse com ele, talvez não se conhecessem, pois ele teria ficado na vila. E sem Hina não teriam uma maga brilhante no grupo e uma esposa. Então, sem os dois, sua vida seria incompleta. Eram igualmente preciosos, então queria que se dessem bem. Resmungando, eles se desculparam e os 3 guerreiros estavam divertidos. Emma então perguntou sobre o nome do bebê. Hina revelou que eles queriam dar o nome de Melo à filha, o que chocou Sol. Emma comentou que era um nome tão fofo. Hina acrescentou que Dion escolheu o nome. Sol deu uma cotovelada em Dion por dar ao filho o nome que deu à sua tartaruga anos atrás. Ainda crianças, os 2 pegaram uma tartaruga e Sol deu a ela o nome de Melo, já que as tartarugas deveriam ter uma vida longa e vieram da palavra milhão. Ele disse ao seu melhor amigo para não dar ao filho o nome de uma tartaruga, mesmo que isso fosse para dar sorte. Ele suspirou novamente e não conseguia acreditar no quão excêntrico seu amigo era. Dion colocou o braço sobre seu ombro e disse que sempre quis fazer dele o padrinho do bebê. Para ele, Sol era seu melhor amigo e família. Eles sempre fizeram coisas juntos, e só saber que ele estaria presente na vida de seu bebê também foi o suficiente para deixá-lo tranquilo. Ele sorriu para ele e o lembrou de nunca contar a Hina sobre o nome de Melo porque ela o mataria. No entanto, ele realmente acreditava que era um nome adorável. Esses foram os momentos felizes que viveram. Talvez durante esses momentos, eles realmente quisessem acreditar que poderiam viver uma vida normal como os outros. Uma vida feliz e brilhante com o dom da amizade e da família. Mas naquela época eles ainda não sabiam que tudo se despedaçaria e como era realmente o verdadeiro desespero. Na noite anterior à batalha final, Soul estava na praia, treinando tão duro como sempre. Ouvindo as ondas e esgotando o corpo, ele consegue se acalmar antes do agitado amanhã. Algumas horas atrás, em sua casa, o espadachim ouve Dion do lado de fora, dizendo que dessa vez ele ficará ausente por um bom tempo. Na verdade, o filho deles já pode ter nascido quando ele voltar. Sentado tranquilamente com sua Hina, eles pensam nessa possibilidade. A expressão em seu rosto a deixa preocupada, mas ele apenas promete fazer o melhor por seu filho e por todos os outros. Ele realmente não entendia o que significava ser um herói antes. Agora, o propósito e as responsabilidades que o acompanham não poderiam ser mais claros. Soul ouviu essa conversa sincera e esperançosa. Agora ele segura a espada com força para continuar treinando, sem entender por que uma criança era tão especial para seus amigos. Chegou a manhã e muita gente se reuniu na entrada da aldeia. Enquanto o grupo de heróis e os aldeões se despediam, desejando segurança uns aos outros, Rina avistou Soul estoicamente parado ao longe. Ao ouvi-la chamá-lo, ele suspira e se pergunta se ela vai lhe dar outro sermão. Ela pede que ele cuide de Dion, mas ele argumenta que o herói é do tipo que cuida das coisas sozinho. Ela se agarra a ele dessa vez, basicamente implorando ao espadachim. Dado o desespero nos olhos dela, ele diz que sim, acrescentando que conhece sua amiga há mais tempo do que ela. Se possível, ela gostaria de se juntar a eles até o fim. Dizendo a ela para fazer o que quiser, Seu diz que pode simplesmente alcançá-los. Assim que a criança nasce, suas palavras estranhamente gentis a fazem chorar, permitindo que ela finalmente se despeça de seus amigos em sua jornada final. Emma e Koto esperam que o bebê nasça saudável e mal podem esperar para conhecê-los. Enquanto isso, o espadachim caminhava silenciosamente atrás do grupo. Dion pergunta se ele está sozinho sem Rina, pois agora não tem com quem brigar. Embora ele não se importe, o futuro pai parecia bom demais para alguém ir embora. Ele não nega, dizendo que seu filho terá um mundo pacífico para viver quando retornar. Afinal, é isso que ele espera. É uma visão bastante otimista da vida, mas toda a família fazer um piquenique sem se preocupar com monstros, preparar um almoço e brincar no rio seria um sonho. Nem precisa ser dito, mas o Soul estará naquele piquenique com eles. Afinal, ele também é da família. O espadachim encara seu amigo com ceticismo, mas não consegue impedir a sensação de luz em seu coração enquanto Dion salta alegremente para a frente, sonhando com o dia. Cedendo, ele o segue com o mesmo sonho. 42 dias depois, eles estavam na sala do trono do Rei Demônio. Soul ofegou de exaustão. Por outro lado, Emma e Koto estavam no chão, já mortos. Ele enfrentou o Rei Demônio à sua frente, questionando o que estava acontecendo.
Enquanto o inimigo sorria, Dion gritou por trás, dizendo-lhe para não perder o foco no meio de tudo isso. Juntos, eles atacaram com uma esperança final da humanidade, mas era tudo uma brincadeira de criança, para o poder esmagador do Rei Demônio. Soul é literalmente jogado para longe e lançado com um único dedo. Meio vivo, ele vê uma espada quebrada cair no chão e olha para cima para encontrar seu melhor amigo nas garras do demônio. Dion estava sendo levantado desamparadamente, incapaz de fazer qualquer coisa. O espadachim é então instruído a observar atentamente enquanto seu último lampejo de esperança é destruído. Neste momento, suas memórias juntas passam rapidamente. Desde o momento em que deram o nome às tartarugas, até o dia em que Hina implorou para que ele cuidasse do marido, eles eram felizes e se amavam acima de tudo. Agora tudo isso se despedaça. Dion mostra para seu melhor amigo um último sorriso. Pouco antes dos olhos e ouvidos de Soul ficarem traumatizados com o momento em que seu corpo foi esmagado, o castelo do Rei Demônio Niku ecoou com gritos de dor. Dion é forçado a assistir o cadáver de seu pobre amigo cair no chão. Sua visão começou a ficar embaçada. Cerca de 12 minutos após o início da batalha com o Lorde Demônio, o herói morreu. Enquanto o maior inimigo da humanidade sorria, Soul cerrou os dentes e o amaldiçoou. Seus olhos estavam lacrimejando de tristeza e raiva. Uma nova onda de poder irrompeu de seu corpo e ele pegou a lâmina quebrada do herói, envolvendo-a com o mesmo poder bruto e furioso. O senhor fica intrigado com o acontecimento inesperado, ainda mais quando o espadachim desaparece de sua vista. Ele avançou com velocidade diferente de qualquer um deles exibido anteriormente. O que vem a seguir deveria ser um golpe mortal, mas o demônio apenas levantou uma barreira para bloqueá-lo. Soul continuou, rasgando o pano em seu braço com a energia de sua lâmina. Infelizmente, isso ainda não é suficiente e ele é facilmente enviado de volta. Ele ainda não terminou. Disparando uma rajada mágica para frente, ele consegue se proteger e se recuperar da queda para explodir através da fumaça da explosão. Com outro impulso, ele finalmente alcança o corpo do Lorde Demônio e ela fica igualmente surpresa com o poder desenfreado e inesperado. No entanto, o anti-humano não tinha a intenção de ouvir nenhuma de suas palavras. Decidido a derrotá-la de uma vez por todas, ele investe tudo neste último ataque, sem se importar com o que vem a seguir. Ele conecta. Com um flash de luz brilhante, o corpo do Rei Demônio explode e parece que a humanidade finalmente emergiu como vitoriosa. Mesmo assim, Soul estava no chão novamente, observando a espada do herói caído cair com estrondo. Ele se lembra de todos com quem brigou e chora, sentindo que finalmente acabou. No entanto, ele de repente ouve a voz do Senhor, elogiando-o por fazer o melhor que pode. A presença maligna o abraçou, segurando sua mão e falando sobre como uma criança como ele empunhava a espada sagrada. Disseram que ele foi muito imprudente e ele foi encorajado a ser mais inteligente da próxima vez. Tudo o que Saul pôde fazer foi virar a cabeça para o inimigo que ainda estava vivo. Ele é um bebê que acabou de aprender a ficar de pé e deseja ser elogiado pelos pais. Para consertar isso, ela será tão rigorosa quanto necessário. Ela precisa que ele fique muito mais forte, afinal, a presença que o sufoca o deixa ir. Assim que ele se vira, ele vê que o corpo do Rei Demônio está totalmente regenerado. Ele podia sentir o olhar dela. Ao questionar como isso era possível, ela ergueu o braço acima do corpo dele e ele finalmente percebeu que não havia como vencer. Sua visão fica preta e em sua mente, ele ouve a voz dela, dizendo a ele, seu pequeno, para ficar mais forte para quando se encontrarem novamente. Os olhos de Sol se abriram e todo o seu corpo estremeceu. Em vez do castelo do Rei Demônio, ele estava em uma planície linda e verde, ainda vivo, apesar da batalha impiedosa. Olhando em volta e questionando onde estava, ele ouve alguém próximo, dizendo-lhe para sair dali enquanto ainda pode. Disse que os demônios estão marchando em direção à capital naquele exato momento. Com rostos aterrorizados e desesperados, anunciam que já acabou para este país. Suas palavras atingiram Seul. Os inimigos estavam prestes a chegar à capital, o que significa que já passaram por onde Rina deveria estar escondida em segurança. Ele correu o mais rápido possível, mas a aldeia já estava envolta em fumaça quando ele chegou. Prédios foram destruídos, cadáveres espalhados e um punhado de sobreviventes choravam na chuva. Enquanto olha em volta desesperadamente, o espadachim ouve que a capital havia caído. Eles culpam os heróis que perderam tão facilmente, mesmo depois de toda a esperança que deram ao povo. Enquanto corre pelos escombros, ele ouve seus insultos e palavras dolorosas. Ao passar por ali, ele ouve alguém chamar seu nome. É Rina, ainda viva, apesar de tudo o que aconteceu. Ele correu até ela, feliz por ela estar bem, e ficou surpreso ao ver um bebê Melo embalado em seus braços. Carregando seu filho, Rina elogia calorosamente Sol por voltar vivo. Ele pergunta o que aconteceu até agora e o que ela estava fazendo lá. Visando os parentes do herói, o exército do Lorde Demônio atacou a vila. Em outras palavras, a aldeia foi completamente devastada. O espadachim bateu com a mão na parede em fúria. É como se tudo o que eles fizeram até agora tivesse sido em vão. Vendo sua raiva, ela pede desculpas, pois tudo o que ela podia fazer era salvar seu filho. Apesar de ser membro do partido deles, ela não fez nada quando era importante. Sentindo-se da mesma maneira, ele se amaldiçoou. A imagem do sorriso de Dion antes de morrer ainda ardia em sua mente.
e ele odiava ter sido o único que voltou. Rina pergunta o que aconteceu com seu amado marido. Encontrou silêncio e um tremor de raiva, ela entende. Enquanto as lágrimas escorrem por seu rosto, ela sente empatia por ele carregar o fardo de sobreviver sozinho. John sempre o considerou parte da família. Dito isso, mesmo que seja um pouco egoísta da parte dela, ela pede que ele cuide de Melo. Ele fica atordoado com o pedido e é atingido pela pesada realidade. O momento deles foi interrompido quando alguém falou na entrada, segurando o pôster de Rina. Virando-se, eles veem alguns demônios que acabaram de confirmar que o bebê do herói realmente nasceu. Será problemático se eles deixarem as coisas assim. Soul se prepara para uma luta. Desta vez ele protegerá sua família com certeza. Um demônio fica para cuidar de ambos enquanto ele relata a informação ao Lorde Demônio. Uma pequena explosão atinge o demônio que estava saindo, parando-o. Veio de Rina, que agora estava de pé, e disse ao espadachim para pegar Melo e ir embora. Ele diz que vai lidar com os demônios e que ela pode ficar onde está, mas finalmente vê o ferimento fatal em seu corpo. Seu rosto estava pálido quando ela implorou para que ele fosse. Soul fica sombrio ao perceber que era tarde demais e que ela não tinha muito tempo de qualquer maneira. Como ele é o único que sabe da criança, ela pede que ele proteja o filho. O jovem obedece e pega o bebê adormecido nos braços, mal conseguindo parar de chorar e xingar. Com um último olhar para sua amada família, a mãe se volta para os demônios e se coloca entre eles. Um dos inimigos atacou, recusando-se a deixar escapar alvos tão importantes, mas ela não permitiria que ele os perturbasse. Com incrível agilidade, ela saltou sobre o demônio e soltou uma explosão. Apesar de tudo, Soul só conseguia correr o mais rápido que podia. Não havia mais necessidade de lutar contra o exército demoníaco. Tudo o que Rina poderia desejar para seu filho é viver feliz e sorrir. Ela pede que ele crie um mundo assim para Melo. Com um sorriso choroso, a maga envolve o demônio em correntes de luz, pronta para fazer tudo o que puder para impedi-lo de se reportar ao Rei Demônio. No entanto, o segundo de repente empalou o peito dela com a lança. Ele riu, mas não enquanto as mesmas correntes se prendessem ao seu corpo. Rina iria garantir que a existência do filho do herói permanecesse oculta. Seu corpo faiscou e brilhou violentamente. Embora Sol tenha gritado, não havia nada que ele pudesse fazer. Ela explode, levando os demônios com ela. Naquele dia, Rina, a maga do grupo do herói e esposa do herói, morreu com magia de autodestruição. Um tempo depois, o espadachim sentou-se entre as ruínas da cidade. Um demônio mosca o nota e o bebê embala em seus braços. Ele voa para se reportar ao Lorde Demônio, mas é atingido no ar pela magia da alma. Só então ele vê um lagarto no chão e o pega. Por um momento, ele se lembra do encontro com o Rei Demônio e pisca para encontrar o lagarto no chão. A única coisa que restou em seus dedos foi o rabo. Assim como o lagarto, foi assim que o inimigo sobreviveu. Ele não pode deixar de rir desesperadamente da persistência. Ao ouvir Melo choramingar e senti-la se mexer, ele fixa a posição dos braços dela para impedi-la de chorar. Infelizmente, nem a mãe nem o pai estavam mais lá. Como tal, a mãozinha da criança segura seu dedo, fazendo o jovem enlutado chorar sob a chuva. As últimas palavras de Dion para ele foram um pedido para cuidar de sua filha, e o mesmo aconteceu com Rina. Ambos fizeram isso com um sorriso, e agora ele só pode fazer exatamente o que eles dizem, Soul gritou, jurando proteger Melo e nunca deixar o Rei Demônio ou seu exército saberem sobre ela. Como Dion encontrou seu propósito de heroísmo em seu filho, Soul percebe que esta é a razão pela qual ele sobreviveu sozinho. Acariciando e abraçando o pequeno, ele promete ensinar-lhe as habilidades necessárias para viver uma vida feliz. Naquele dia, ele decidiu dedicar o resto de sua vida teimosa ao futuro do bebê. Como um tilagarto separando o rabo, ele abre mão de sua vida de guerreiro para sobreviver. No escritório demoníaco da cidade, uma oficial Sassa passa por cima de Claude, assumindo a responsabilidade pelo ex-comandante e vários soldados da área. Isto é o que diz o relatório. Com efeito, o seu objetivo original de investigar os soldados desaparecidos não progrediu. Ela perguntou se foi realmente isso que aconteceu. Enquanto a imagem de Soul pisca em sua mente, ela a confirma e pede desculpas. A partir desse momento, o comando e a jurisdição passam para o Coronel Balian. Seu destino será decidido eventualmente, mas por enquanto, o auditor é formalmente apresentado ao coronel e instruído a ouvir suas palavras. Com preocupação em seu coração, ela olhou para ele. Para sua surpresa, ele estalou os dedos para acender as luzes, revelando uma sala iluminada. O novo comandante riu na esperança de amenizar a atitude rígida de todos ali. Seu comportamento pega Claude de surpresa. Por outro lado, ele já ouviu falar dela e de como ela é uma oficial altamente respeitada no quartel-general. Ele também leu o relatório dela e sabe que o ex-comandante desviou de forma muito brincalhona. Simplificando, suas ações foram bastante justificadas. O auditor fica atordoado novamente. Sassa pressiona por uma punição, mas Balam odeia esse tipo de espetáculo e quer se dar bem. Além disso, ele gosta de humanos e sonha com um mundo onde humanos e demônios vivam em paz. Suas palavras são obscuras, para dizer o mínimo. Só então ele chama alguém chamado Vine. Uma voz brilhante vem de fora, e eles encontram uma jovem demônio pulando pela sala para atender seu chamado.
Como uma boa menina, ela se anuncia e responde assim que é chamada. Balon a apresenta como sua filha. Como ela esteve protegida durante toda a vida, ele quer que ela abra as asas em um ambiente totalmente novo. Além disso, ele acredita que ela será útil para o motivo original da visita do auditor. Querendo saber o que ele quis dizer com isso, Claude fica sabendo que houve um caso antigo e semelhante, que acabou sendo obra de um herói. Há mais de 10 anos, os soldados começaram a desaparecer sem deixar vestígios. Como se diz que os heróis vêm de humanos comuns, ele sugere que um novo apareceu. Ela não conseguia acreditar, mas ele revela que Vine já sentiu algo parecido no momento em que entraram na cidade. A garota confirma isso. Aparentemente, ela tem a habilidade única de detectar o cheiro estranho que os heróis possuem. É um cheiro incrivelmente pungente e ela odeia muito. Seu pai a abraça e a elogia por se sentir assim em relação à raça que massacrou a sua. Se humanos e demônios viverem em paz, então não haverá lugar para a precisa existência de heróis. Esse mesmo ideal estava sendo doutrinado na criança. Percebendo Claude olhando para ela, Vine sorri e afirma com orgulho que pode encontrar os heróis mais rápido do que ela. Ela começa a trabalhar e sai sem esperar o pedido. Seu pai acha essa ansiedade cativante, mas Balon lembra ao auditor que ela ainda precisa continuar com sua investigação. Querendo saber mais sobre a cidade, ele entra em contato e diz que espera trabalhar juntos. O inspetor aceita. Ela pensa em como um herói poderia estar ali e pensa em Soul. No meio da cidade, as pessoas gritam de surpresa ao ver Vine correndo e saltando rápido. É como se ela pudesse ver e sentir o cheiro da luz próxima. Depois de um tempo, ela localiza o cheiro nojento nos arredores de uma floresta. Ela salta para finalmente encontrar o herói e fica surpresa ao ver Gabu latindo para ela por prender Melo no chão. A criança olhou para ela, confusa, e o demônio ficou igualmente perplexo. Vine atacou Melo pensando que ela era a heroína, mas o mau cheiro desapareceu de repente. Ela moveu a cabeça procurando o rastro que desapareceu no ar. Infelizmente, todo o movimento faz a criança rir de tanto fazer cócegas. Mal entendido, o demônio diz para ela parar de rir dela, mas não é o caso. Como ela parece não entender, Melo inverte a posição e a imobiliza dessa vez. Vine começa a rir. Ela afasta a criança alegre, ponderando as coisas. Chamando-o de estranho, ela tenta dar o tom e se apresentar como alguém incrível. Mas a garota vê isso apenas como uma oportunidade de se apresentarem. Seguindo em frente, ela cheirou novamente, sem entender porque o cheiro forte desapareceu. Seu pai elogiou sua capacidade de discernir o cheiro e a presença dos miseráveis heróis. Para ajudar a todos, a jovem demônio foi incentivada a usar seu dom para a espécie deles. Ela o abraçou forte, prometendo obedecer, mas seu nariz foi interrompido pelo cheiro de um biscoito. Melo ergueu o biscoito ao nariz da demônio e, vendo sua confusão, explicou que ela e Gabu estavam numa batalha de lanches. Não tem muito, mas ela oferece para dividir os doces deliciosos. Vine fica confusa no início, mas nenhuma recusa convence a pequena a ir embora, então ela dá uma mordida. Sol andava por ali, chamando alto a criança e seu animal. Não era a melhor hora para passear, ainda mais com o novo comandante chegando naquele dia. Ele ouve uma voz familiar e encrenqueira por perto, e vê o arbusto onde um pequeno grupo se esconde. Melo o cumprimenta alegremente, mas para sua surpresa, havia um rosto desconhecido ali. Vine o chama de professor, confusa, mas ele está chocado ao ver uma demônio tão perto. Uma terrível percepção o atinge ao ver sua forma completa. Na frente dele estava uma quimera. Ela se levantou e voou para o céu, dizendo que ia para casa e partindo sem outra palavra. Melo olhou e aplaudiu ao ver a linda figura da nova amiga, acenou pedindo para brincarem de novo em breve. Em contraste com seus gritos alegres, os olhos de Sol estavam afiados, desconfiados do ser que acabara de entrar em suas vidas. A garota se apresentou feliz, sem saber do perigo, mas ele não podia acreditar que eram amigas. Ele teve um terrível encontro com quimeras há 10 anos. Quase 2 anos na missão, o grupo do herói lutou contra a quimera na Fortaleza das Três Cabeças. Crianças costuradas e sem mente atacaram-nos com corpos desumanos. Estava difícil acompanhar, e eles tiveram que confiar uns nos outros para se protegerem. Dito isso, não havia tempo para gratidão. Ainda em batalha, Sol perguntou ao padre se ele poderia cuidar das vítimas. Koto tentou tudo, mas era impossível, mesmo com magia sagrada, reverter aqueles que já haviam sido profanados. Enquanto Dion rangia os dentes, uma voz disse que a feitiçaria humana não podia desfazer tal poder. Eles olharam para o céu e viram o culpado. Saltando em sua direção, Rina lançou um feitiço de serpente de fogo, que disparou em direção ao alvo que estava sentado por perto. Apesar da força da magia, o demônio sorriu e, mal movendo a mão, negou o feitiço. Ele era um ser desprezível que usava crianças como núcleos para fazer soldados quimera sem mente. Em lágrimas, ela questiona como ele pôde fazer algo tão vil. Balan sorriu, olhando os humanos patéticos. Ele lhes dá a força que nunca teriam, pois gosta muito deles. Chamá-lo de cruel é um insulto, ainda mais que ele lhes deu poder e eles tentam matar as crianças. Nessa situação, eles são os verdadeiros assassinos. Mais quimeras saíram do castelo. Ao vê-los, a raiva encheu Sol, levando-o a atacar o demônio atroz.
10 anos depois, ele vê Vine voar e percebe que a nova comandante é uma velha inimiga. Na torre da autoridade demoníaca, Baum cumprimentou a filha e perguntou se ela achou algo. Em vez de responder, ela se joga em seu abraço, cansada do dia agitado e improdutivo. Ela é instruída a ir com calma, sem pressa. Eles criarão um mundo harmonioso de humanos e demônios, e ela será a heroína para tornar esse sonho real, sua melhor criação. Já se passaram 10 anos, mas Sol não encontrou nada tão terrível quanto a Batalha das Quimeras. Eles estavam cercados por crianças humanas desmembradas e sem mente, forçados a matar cada uma para se salvarem, sem escolha a não ser aceitar Balan Hill, divertido com a facilidade com que esmagavam suas criações. Dion apareceu atrás dele num piscar de olhos, brandindo a lâmina. Em vez de temer, o demônio fica fascinado pela visão. Ele se esquiva facilmente enquanto elogia o poder do chamado herói. Foi impressionante, com certeza. E ainda assim, Soul apareceu logo depois dele, contendo ainda mais potencial inexplorado. Eles ainda eram jovens e tinham muito mais espaço para crescer. Olhando nos olhos do espadachim, ele diz que estará ansioso pela próxima vez que eles se encontrarem. Atualmente, esse mesmo espadachim estava em sua casa, relembrando a terrível lembrança de seu encontro com a Quimera. Ele não pode deixar aquele jovem se aproximar de Melo, aconteça o que acontecer. Só então a criança entra na casa e é imediatamente repreendida por sair sozinha. Seus planos são rapidamente destruídos quando Vine segue atrás dela e entra em sua casa. Ela diz que eles se encontraram enquanto levavam Gabô para passear. Esta é a primeira vez que os dois são devidamente apresentados um ao outro. Ele observou em silêncio enquanto a nova garota recusava os biscoitos que Melo oferecia e acabava sendo alimentada à força. Apesar disso, ela cuspiu e engasgou, enojada com o gosto. Apesar de suas reações opostas, Sol percebeu que a Quimera era completamente autoconsciente, ao contrário daqueles com quem lutou antes. Na verdade, ela é atrevida o suficiente para criticá-lo por olhar para ela. Eles são orientados a subir e ficar em casa se quiserem brincar. Enquanto pensavam que não podiam arriscar que alguém os visse com demônios, Claude chegou também. Seus olhos encontram as quimeras, e elas congelam em confusão por alguns instantes. Olhando para ela, ela pergunta se o auditor é um dos lacaios de seu pai. Seguindo a ligação de Melo, ela vai até o apertado segundo andar para jogar. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a auditora se vê presa à parede. Ela é uma lutadora habilidosa, mas não conseguia se afastar do olhar intimidador de Soul, que a acusava de saber de algo. Por alguma razão, ela estava corando ao perguntar o que ele queria dizer. É revelado que a menina é filha do coronel Balan. Isso confirma seus medos e suspeitas. Ele nega conhecer o comandante, mas acha que ser filha dele deve ser uma dor de cabeça. Naquele momento, Claude se lembra de como Vine sentiu algo estranho no segundo em que entraram na cidade. Como tal, ela fala ao homem com uma pergunta própria. Com uma tensão palpável no ar, ela pergunta francamente se ele tem alguma ligação com o herói. A auditora prendeu a respiração enquanto esperava e, como alguém com anos de experiência, fingiu ignorância, chegando a tratá-la como uma esquisita pela pergunta. Indo mais longe, ele insiste que até mesmo falar sobre essas coisas dessa maneira é perigoso. Suspirando com as ideias fora do mundo, ele de repente congelou ao perceber algo. Estava terrivelmente quieto. Ela raciocina que os dois devem estar se comportando, mas como pai adotivo, ele sabe que o silêncio para as crianças significa que elas estão tramando alguma coisa. Seul subiu rapidamente até o sótão. Como esperado, ele se deparou com uma sala vazia. Ali, perto da janela aberta, havia uma carta dizendo que os dois haviam saído para explorar. Furioso de frustração e preocupação, o adulto pulou pela janela para procurá-los, deixando até mesmo o soldado para trás. Eles o faziam correr tanto e simplesmente não conseguiam entender o quão perigoso era para as pessoas na cidade verem quem elas realmente são. No meio da cidade, uma multidão começou a se formar. Um bando de homens olhou para os dois jovens, a malícia vazando de seus corpos. Os dois amigos voaram sobre a cidade com gritos suaves de alegria enquanto ela se agarrava às pernas poderosas de Devine. Ao ouvir seus elogios, a Quimera agiu de forma arrogante, apesar de obviamente achar difícil transportar um passageiro. Ela zomba da criança que sonha em voar porque ela nem consegue fazer isso normalmente. É inegavelmente inconveniente não ter uma habilidade tão básica, mas Melo argumenta que assim eles podem pelo menos ver a cidade inteira juntos. A estranha conexão toca o cérebro de Vine em algum lugar, mas o momento é interrompido, quando o inconveniente humano pede para parar em algum lugar para almoçar. Felizmente, o estômago do demônio desmoronou de acordo. Eles decidem parar em um mercado depois de verem fumaça nas proximidades. As ruas estavam repletas de barracas de comida, todas oferecendo deliciosas refeições e lanches. Espetos, doces e inúmeras opções deliciosas cercaram as crianças. É a primeira vez que Vine experimenta tal ambiente, e ela não pode deixar de brilhar de admiração enquanto eles caminham. Só então alguém os nota e chama-te a atenção de todos, dizendo que um membro do exército demoníaco os estava incomodando, mesmo em dia de mercado. Enquanto muitos olhavam e rosnavam, a Quimera retribuiu o olhar, perguntando se eles tinham algum problema com ela.
Melo avista alguém e interrompe a conversa. Ela aponta para um colega de classe que encontrou por perto, mas o menino apenas a olhou indignado. A menina correu até a amiga, perguntando se ela queria brincar e comer, mas foi questionada sobre suas ações. Fervendo de ódio, o menino questiona por que ela andava com um demônio. Ele repete sua pergunta, agora em voz alta enquanto aponta para a quimera. Enquanto se escondia com medo de como falava, Melo não se importou, contando como os dois se tornaram amigos ontem. Foi uma declaração ridícula e inacreditável, especialmente para ouvir de sua espécie. Fazer amizade com seus agressores foi totalmente errado. A garota ficou surpresa a princípio, mas felizmente atestou a gentileza de Vine, dizendo que chegou há apenas alguns dias. Ela foi empurrada para o chão, impedida de chegar mais perto deles. Porém, isso acontece bem na frente da nova amiga da garota, que agora transborda de raiva ao questionar suas ações. Algumas testemunhas estão preocupadas e consideram chamar o exército, mas certamente ficarão do lado do demônio. O exército causou muita dor a eles. Mesmo que Fanny fosse um demônio, ela ainda é apenas uma criança e pode ser morta com as próprias mãos. Percebendo o que estava acontecendo, Melo os impede, dizendo que não permitirá que ninguém brigue. Enquanto ela se aproximava, o poder do herói vazou de seu corpinho. Vini percebe o cheiro do herói por uma fração de segundo novamente. Flexionando suas garras, ele se pergunta se o alvo dela está entre eles, sem saber que é seu amigo. Só então, os homens armados com cutelos atacaram, mas todos foram parados quando uma voz severa fez todos congelarem. Sasa se aproximou de longe, montando um grande demônio e perguntando aos cidadãos se havia algum tipo de problema. Entendendo que estão em desvantagem, eles se acalmam e negam. Enquanto isso, Vine estava girando a cabeça, ainda tentando encontrar o inimigo. Quando lhe dizem que seria melhor se eles voltassem para a sede por enquanto, ela também conclui que não consegue mais sentir o cheiro do herói. A sábia quimera então embarca no passeio do oficial, deixando sua amiguinha para trás. Melo olhou para ela, como se quisesse impedi-la de ir. Embora ela tenha retribuído o olhar por alguns momentos, ela virou a cabeça e deixou o bi-humano para trás com sua própria espécie. Foi então que Soul veio correndo, exausto depois de procurá-la por toda parte. Finalmente, ela estava segura de volta em seus braços. Mais tarde, Vine ficou no meio do quarto, olhando para o teto enquanto pensava profundamente nas coisas que aconteceram naquele dia. Naquela época, ela definitivamente sentiu o cheiro desagradável de um herói. Ela tem a ideia de uma possibilidade indesejável, mas uma batida repentina interrompe seus pensamentos. Balan veio ver como ela estava e perguntou se os moradores locais incomodavam a jovem. Eles conversam sobre isso por um tempo, e ele se sente mal por não conseguirem entender o quão maravilhosa ela é. Fica em silêncio por um tempo, até que o comandante traz à tona o assunto da nova amiga de sua filha, a primeira. Ele diz o nome de Melo com um traço de malícia no sorriso e conta que gostaria de conhecer a criança em breve para cumprimentá-lo. Melo está deprimido desde aquele dia. Enquanto ela caminhava ao lado de Sol, seus passos e sua cabeça eram pesados. Ele se lembra de sua conversa com Claude, onde ele a pressionou para obter mais informações sobre o Vine. Infelizmente, ela não estava mais em posição de dizer o que já tinha feito. Negociando e querendo saber por que ela estava entrando nas cidades humanas, ele disse que ela pode sentir poderes especiais. Ele ponderou sobre essa informação por um bom tempo. Agora andando atrás de sua criança triste, ele de repente pede que ela pare de brincar com o Vine daquele momento em diante. A garota questiona imediatamente, sem entender por que até ele diria isso, considerando que a amiga dela nem fez nada de errado. Considerando sua posição, mesmo que ela não seja má, não há como dizer como ela poderá afetá-la. De pé ao lado de Melo, ele a lembra que ela é apenas uma humana e uma criança. Sentindo os sentimentos dela, ele se agacha para encontrar seus ombros, dizendo que ela pertence ao mundo dos humanos, que é também onde estão seus pais. Cansada disso, ela argumenta que nunca conheceu essas pessoas e não as conhece. Ele fica impressionado com as palavras dela, ainda mais quando ela afirma que Vine é mais importante do que pessoas que ela não conhece. Afastando-se, ela sai sozinha e diz que odeia a professora por não entender. Soul não consegue fazer nada além de coçar a cabeça e suspirar em resignação, lembrando mais uma vez de quanto trabalho é necessário para criar um filho. Melo fugiu questionando por que todos estavam sendo tão maus, só porque alguns deles são diferentes. O que havia de errado em ser diferente? Por que eles a impedem de brincar com a amiga? Com a cabeça cheia desses pensamentos, ela chega na escola como sempre faz, e então ouve uma mãe perguntando por que seu filho era tão exigente com a comida. Ele insiste que não gosta de peixe, mas ainda não experimentou uma única mordida. Se ele continuar assim, nunca saberá de algo delicioso. A conversa deles dá a Melo uma ideia brilhante. Leva alguns momentos para ela conectar as peças, mas ela finalmente o faz e age imediatamente. Só assim, ela saiu correndo da escola com um sorriso. Ela concluiu que todo mundo estava sendo exigente com a comida, mesmo sem saber nada sobre o Vine. Para resolver esse problema, ela destemidamente vai ao quartel-general do demônio para convidar sua amiga para brincar com todos. Enquanto a criança estava orgulhosa na entrada, o guarda olhou para ela, perguntando-se o que o pirralho estava fazendo. Antes que eles pudessem reagir, ela respirou fundo e gritou por Vine, dizendo-lhe para sair e brincar. Claude aparece e coloca a mão na boca dela, questionando o que ela estava fazendo ali. A garota fica surpresa ao encontrá-la ali também.
Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o auditor a afasta de qualquer pessoa que possa causar problemas. Um pouco mais fundo na floresta, ela avisa Melo que é perigoso para uma criança humana vagar sozinha por lá. Questionada sobre Soul, a criança lembra de sua instrução severa e diz que não se importa mais com ele. Afinal, ela veio até lá para brincar com os amigos de que sente falta. Claude enfatiza gentilmente o quanto Soul se preocupa com ela. Enquanto ela reclama por ter sido instruída a parar de brincar com Vine, Balan aparece e se junta à conversa. Um momento estranho passa quando eles se voltam para ele. Enquanto o auditor cai em estado de choque, Melo apenas pergunta quem ele é, então ele se apresenta como o pai de seu Vine. Confirmando que a menina é amiga da filha, ele agradece pela gentileza e pede para saber o que aconteceu. Quando ela começa a responder, Claude, que já havia percebido a investigação, tenta impedi-la, mas é orientado a retornar às suas funções enquanto conversam. O tom gentil se transforma em uma ordem severa, para deixar os dois conversando. A expressão dele se ilumina novamente quando ela percebe que não tem escolha. Livrando-se do auditor com sucesso, Balan menciona como sabe que alguém está ajudando Vine a superar as experiências ruins na cidade. Ele pergunta por que ela fez amizade com o jovem. Melo pensa profundamente sobre isso, mas para sua confusão diz que eles ficaram próximos por causa de um biscoito. A menina então conta a história desde a batalha do lanche até a parte em que os adultos a cercaram. Para finalizar, ela diz que foi uma experiência divertida. Infelizmente, as pessoas continuam dizendo coisas maldosas só porque Vine é um demônio. Ela não entende como alguém que só quer que todos fiquem sozinhos. Suas palavras o intrigam. A ignorância é a raiz do medo, e como alguém que não tem medo, ele diz que ela deve ser inteligente. Como nem todos são tão espertos quanto ela, isso será um problema para a cidade. Melo não tem conhecimento de seus métodos e se pergunta o que pode fazer para mudar de ideia. Com um sorriso malicioso, Balan sugere que ela se torne uma quimera, assim como Vine. A satisfação se espalhou por seu rosto. Ao ouvir a proposta, Melo pergunta se ela seria capaz de voar pelo céu como Vine. Balan confirma isso imediatamente, acrescentando até que sua filha não se sentiria tão sozinha se tivesse alguém como ela. Os olhos da menina se abrem com admiração e consideração enquanto ele pensa abertamente sobre como sua filha poderia se sentir. Ele continua incitando a criança a concordar com isso, então ela se lembra dos momentos felizes que passaram juntos e de todas as coisas ruins que aconteceram só porque ela era diferente. Mais do que a escola, o único amigo verdadeiro que ela encontrou foi Vine, como se fossem dois da mesma espécie. Se for uma chance de fazê-la feliz, então Melo estava mais do que disposto a fazer o que fosse preciso. O espaço entre eles brilhava e girava, enquanto Balan a considerava uma criança verdadeiramente gentil e doce. Enquanto tudo isso acontecia, Claude corria pela cidade o mais rápido que podia. Ela sabia do que o coronel era capaz, já que ele é famoso pela criação de quimeras no exército. É difícil acreditar que ele se interessou aleatoriamente por uma criança humana, então ela correu para Seul o mais rápido possível. Ele está surpreso ao ver que ela voltou tão cedo. O oficial informa com urgência que o comandante levou Melo ao quartel-general. As palavras dela o atingiram como um caminhão e ele tentou entender a situação atual. Não havia muito tempo, então ele imediatamente foi até onde a criança poderia estar. Havia apenas alguns demônios montando guarda, mas nenhuma criança humana. Considerando que ela também não está na escola, ela realmente deve ter sido levada por Balm. Claude pede desculpas por não ter conseguido impedir. Apesar de estar lá quando isso aconteceu, eles não podem perder mais tempo, pois o coronel já pode estar fazendo algo com o corpo dela. Ele pergunta se a auditora pode fazer alguma coisa com a autoridade que possui, mas suas mãos estavam atadas. A coronel, antes de ser oficial militar, esteve no topo dos demônios e se classificou léguas acima dela. Percebendo que ele realmente não tem escolha, Soul se decide. Ela engasga ao ver um novo brilho poderoso nos olhos dele. O plano agora é entrar furtivamente e resgatar a criança de suas garras. Claude implora permissão para ajudá-lo, acreditando que ela compartilha parte da culpa pelo ocorrido. Com a aprovação dele, ela compartilha o layout da base e fica sabendo que ele tem outro favor a pedir. Na torre, um guarda demoníaco faz preguiçosamente suas rondas habituais, até mesmo bocejando enquanto marcha, inconsciente da ameaça que surge de cima. Ele é a primeira vítima da infiltração da alma. O humano estava oficialmente nos salões do inimigo. Com base nas palavras de Claude, Balm tem alguns quartos onde praticamente mora. Há uma passagem para seus aposentos privados, mas a segurança é tão rígida que nem ela passou por ela. Isto é facilmente verificável pelo grande número de guardas estacionados na área. Estavam todos armados e alertas, ao contrário dos que estavam lá fora. Pouco antes do início da operação, ele pediu um último favor a Claude. Cutucando seus músculos, ele a encarregou de destruir 1 ou 2 prédios na frente com sua força bruta. Ele ouve o resultado do oficial seguindo as ordens e os guardas da passagem também. Eles permaneceram em seus postos por enquanto, mas um demônio veio correndo e relatou que os currais de gado desabaram.
As feras estavam correndo soltas e precisavam de ajuda para manter as coisas sob controle. Foi uma situação turbulenta apenas pela descrição, o que significa que Claude realizou sua tarefa perfeitamente. Com alguns guardas já feridos pelos monstros furiosos, os guardas correm para ajudar. Um deles ficou para trás para vigiar, pois o próximo turno estava prestes a começar de qualquer maneira. Deixado sozinho, ele suspira e se sente mal por quem está encarregado daquele celeiro. Mal sabia ele que sofreria um destino muito pior. Com o último guarda caído no chão, Sol só precisava encontrar os aposentos privados em uma das câmaras à frente. Tentando a sorte, ele verifica cada cômodo lentamente. Ele se encontra em um lugar escuro e sombrio. O indicador mais evidente de sua escolha errada é a quimera furiosa saltando sobre ele. Vini atacou e exigiu saber o que um humano imundo estava fazendo em seu quarto. Há 3 anos no laboratório de Balian, já era hora de a sua maior criação despertar. Um dia, as câmaras da quimera se abriram, liberando uma menina nos braços do pai. Vini respirou pela primeira vez em sua vida, e o Coronel Demônio estava lá para saudar seu doce orgulho e alegria. Ainda atordoada, ela olhou para o homem que se autodenominava seu pai. Como o dia do seu nascimento é extremamente especial, ele preparou um buquê de flores para recebê-la no mundo. Seus olhos brilhavam de amor e alegria, sem saber dos outros cientistas demoníacos ao seu redor, limpando os cadáveres das outras quimeras que não tiveram tanta sorte ou sucesso quanto ela. Agora, ela se viu travada em uma batalha contra esse humano que de repente entrou em seu quarto sem permissão. Soul recuou, amaldiçoando sua má sorte que o levou a uma sala entre todos os lugares. Ele tenta ganhar alguma distância entre eles por enquanto, mas ela tem a ideia oposta e está atacando-o implacavelmente com uma velocidade incrível. Ele mal se esquiva, até mesmo sofrendo um leve arranhão no braço. Os ataques continuaram chegando e, embora bloqueasse tudo, perdia um tempo precioso sem fazer nenhum progresso. Se ele não se apressar, chegará tarde demais e não conseguirá salvar Melo de Baum. Neste caso, ele evita o próximo ataque e circula rapidamente atrás do jovem oponente. Ele a ataca de volta e desce a lâmina, pegando a quimera de surpresa. Percebendo o quanto ele é uma ameaça, ela evita o próximo golpe e recua a alguns metros de distância. Ela questiona como diabos ele sabe sobre seu ponto fraco, então ele apenas atribui isso a ter se envolvido com sua espécie antes. O que funciona melhor em quimeras é mirar em seus pontos de junção. Para ela é a linha horizontal que atravessa suas costas. Ele não pode deixar de zombar da cara assustadora que ela estava fazendo. Mas Vine ficou realmente furioso e determinado a matar a pessoa horrível a todo custo. Aparentemente, ela nem estava lutando direito antes. Seus movimentos mais ou menos se cancelam, mas ele estava ficando sem tempo e fazer muito poderia alertar o comandante sobre o que ele estava fazendo. Ao ver o Quimera atacar dessa vez, ele não tem escolha e deve apostar tudo em um contra-ataque. De volta ao laboratório de Balan, a luz de uma câmara verde iluminou o cientista e sua cobaia. Ele cantarolou alegremente enquanto examinava as várias ferramentas que iria usar. Sobre a mesa estava deitado Melo, para quem já cantava parabéns. Indo ainda mais longe, ele a reivindica como sua filha. O bisturi chega ao pescoço dela e ele está prestes a cortar, mas é interrompido por um barulho alto vindo de fora. Foi uma grande comoção, mas ele vê Vine perto da porta, aparentemente tendo resolvido o problema sozinha. Limpando o vermelho dela, ela confirma, dizendo que o intruso foi eliminado por enquanto. Balian admite que não suporta quando pequenos intrusos sorrateiros conseguem entrar, especialmente quando são nativos que se tornaram violentos. É problemático e eles precisam fazer com que todos aceitem a paz em breve. Só então Vini percebe a garota inconsciente em sua mesa de operação e questiona o que ela estava fazendo ali, entre todos os lugares. Ele entende que ela deve estar falando da amiga e conta que a criança veio visitá-la, toda preocupada com o que aconteceu outro dia. Para ajudá-los, ele fará com que os dois possam ficar juntos para sempre. Suas palavras ecoaram em sua cabeça repetidamente. Ele iria fazer outra dela. Como tal, ela pergunta descaradamente se ele estava tentando substituí-la. O olhar severo e ardente em seu rosto o pega de surpresa, mas ele rapidamente ri, afirmando que ninguém jamais poderia substituir sua amada filha. Ao ser informada de que ele apenas pensava que ela poderia estar sozinha, ela afirma que não precisa dessas companhias, chegando até mesmo a chutar a mesa de operação. Olhando para a garota humana no chão, a Quimera diz que seu pai pertence a ela e somente a ela. Nenhum deles precisa de outra ela. Balan vê a expressão no rosto da filha e entende. Dando-lhe um tapinha reconfortante na cabeça, ele fala sobre o quão adorável é seu lado egoísta raramente visto. Ele continua a esfregar a cabeça dela, mas é interrompido quando um guarda entra na sala e relata que todos os animais que escaparam foram cuidados. Enquanto o coronel os elogiava, Vini olhou e virou-se para Melo. Surpreendentemente, ela chuta a amiga na direção do guarda, dizendo-lhe para jogá-la em um lugar que seus olhos não possam alcançar. Ele está nervoso e mal consegue pegar o corpo, mas com uma repetição severa do comando dela, ele hesitantemente confirma a ordem. Para apoiá-la, Balan sorri e diz para ele continuar com o bom trabalho, incentivando o demônio a ir embora. Mais tarde, ele suspira de brincadeira sobre o ciúme desesperado de sua filha. Bem quando ela estava prestes a sair, Vine ligou para ele uma última vez, admitindo timidamente que ela o ama mais. Com uma expressão terna, ele diz que sabe muito bem disso.
O guarda segue as ordens e carrega Melo para a floresta lá fora. Ele suspira com a tarefa adicional que recebeu, justamente quando pensava que o dia havia terminado. Congelando e olhando ao redor, o demônio não consegue evitar de sentir fome após um longo dia. Como ele poderia jogar fora a comida que estava em seus braços, como se o tentasse para uma refeição? Ele tinha acabado de abrir a boca para dar uma grande mordida em sua guloseima, quando Claude pareceu desferir um chute poderoso em sua cabeça. Enquanto isso leva o demônio ao chão, ela finalmente consegue respirar aliviada ao ver que Melo estava completamente são e salvo, apesar de tudo. Agora Sol só precisava voltar sem ter problemas. Quando a noite finalmente chegou, as janelas do quarto de Vine se abriram. A Quimera verificou os arredores em busca de testemunhas e voou furtivamente noite adentro. Ao chegar na floresta um pouco depois, uma voz fala e a chama por estar atrasada. Era Sol, parado perto das árvores e cansado de toda a espera que ela o fez fazer. Os dois confirmaram que Melo estava segura depois que o guarda demoníaco a trouxe para a floresta. Apesar do acordo, a humana não tinha certeza se iria cumprir sua parte. Algumas horas atrás, os dois entraram em confronto. Enquanto Vine avançava com suas garras, Sol agarrou seu braço para mostrar seu rosto e lembrá-la de que ele é o guardião de sua amiga. A lembrança de Melo chamando alguém de professor ressurge. Ele então revela que veio resgatar a criança, que Balan capturou para si, principalmente para fins de remodelação. O aumento foi o processo para criar uma quimera. Sol pede que ela o ajude a salvar o pequeno. Mas por que ela faria isso? Para uma quimera, os humanos são uma praga e um pai é a existência definitiva que existe. Com isso dito, ela perguntou se ela concorda em ser substituída por outra criação. A verdade e a possibilidade disso acontecer penetraram em seu coração. Basicamente, implorando por sua ajuda, ele se oferece em troca para contar a ela sobre o poder do herói. Tendo cumprido sua parte no acordo, Vine agora exige que lhe contem tudo o que sabe sobre o poder do herói. Ao ser informada de que é para ela e seu pai, Sol não pode deixar de ficar impressionada com sua devoção. Antes de falar, ele tem uma condição que ela deve cumprir, ela vencê-lo em um duelo. Ele estava apenas segurando um pequeno galho de árvore e, mesmo com uma arma adequada, a ideia de perder para ele faz a Quimera zombar. Porém, a arrogância não dura muito enquanto ele libera sua energia, que é forte o suficiente para fazer o vento ondular pela floresta. Ele estava cheio de poder e ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Antes que ela pudesse reagir, ele apareceu atrás dela num piscar de olhos. Um golpe rápido a faz voar. Ela passa um momento questionando como ele se moveu tão rápido. Enquanto ela recupera o equilíbrio, ele conta que não podia deixar ninguém perceber antes, mas agora pode se soltar na floresta. Ela convoca sua energia também, amaldiçoando o humano e dizendo-lhe para não ser arrogante. Suas garras poderosas são golpeadas com força, mas seu alvo já havia desaparecido completamente quando ela chegou lá. Como se estivesse brincando com ela, ele aparece ao lado dela e planta um joelho profundamente em sua barriga. Enquanto ela desmaiava de dor, ele a lembrou de zombar da batalha supostamente fácil. Isso consegue apertar seus botões e levá-la a atacar de forma imprudente, questionando quem ele é no mundo. Evitando perfeitamente os ataques da criança, ele ignora a questão. A videira solta, golpe após golpe, sem parar, mas nenhum de seus movimentos conseguiu alcançá-lo. Por outro lado, ele rapidamente pegou o braço dela e a derrubou, fazendo-a cair no chão frio e duro. Ela se levantou, cerrando os dentes, mas ainda ansiosa para continuar a luta. No entanto, o galho de Sol apareceu a centímetros de seu olho. Com um homem armado com armas adequadas, o poder transbordou de seu corpo quando ele perguntou se ela já estava farta. Era como se uma fera furiosa e fria estivesse olhando para ela, com suas presas e pronta para matar a qualquer momento. O medo percorreu todo o seu corpo, a partida acabou assim, e ela se plantou no chão com raiva, gritando sobre como ela não conseguia derrotar um mero humano. Isto é inaceitável para alguém que tem que ser mais forte do que qualquer outra pessoa. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, Sol assistia em silêncio até que ela se acalmasse. Com apenas uma pergunta em mente, ele pergunta o que ela realmente sentia por Melo. Vine se surpreende com a pergunta e diz que não se importa com a garota, que a segue e a chama de amiga. Ela a faz comer coisas nojentas, e mesmo sendo humana, ela tenta proteger um demônio de seus próprios parentes. Ela até se força entre Balan e ela mesma. Pensando em todas as suas preciosas lembranças com Melo, Vine a chama de irritante, para dizer o mínimo. Sol entende melhor a situação com sua reação e resposta. Ele se vira dizendo com altivez que ela é apenas uma pirralha, apesar de suas habilidades. Afinal, pirralho é alguém que faz birra porque não entende os próprios sentimentos. A Quimera refuta, chamando a si mesma de criação especial de seu pai, mas ele a interrompe, questionando como alguém especial poderia perder para um mero humano. Com seu ego atingido mais uma vez, ele ordena que ela guarde seu dia vergonhoso para si mesma, pelo menos até que ela possa realmente vencê-lo. Isto é, a menos que ela queira decepcionar o pai. Adiando o acordo por um tempo, ele a incumbe de entender por que Melo a irrita tanto. Disseda para considerar isso como dever de casa. Ela reclama de como isso é injusto, mas é naturalmente esse o caso, afinal ele é um adulto.
Só assim, o homem desaparece de sua vista, deixando o demônio perplexo contemplando seus sentimentos em relação à amiga. Seu achava que os sentimentos de sua filha eram unilaterais, mas talvez não fosse o caso. Independentemente disso, deve manter a quimera quieta. O maior problema é o poder dela, que ele reconheceu na hora. Apenas um encontro foi capaz de lhe dizer que Balan usou o cadáver de Dion como núcleo para a quimera. Melo está de volta em sua cama e dorme pacificamente enquanto Sol e Claude olham para ela. Claude deixa Sol sozinha com a filha adotiva. O homem está estressado porque não demorará muito até que Balan descubra o poder de Melo. Ele pensa em se mudar, mas odeia que isso só faça Melo perder outra casa e vagar novamente. Ele se lembra de todas as vezes que fizeram isso e de como estão condenados a repetir isso para sempre. Ele dá um tapinha na cabeça da menina adormecida e se pergunta se a está criando corretamente. Gabou, que está deitado ao lado de Melo, olha para Sol e vê a seriedade de seu rosto. Na manhã seguinte, Melo desce do quarto logo após acordar. Seu humor está ótimo ao ver Claude preparando a mesa para o café da manhã. Sol então cumprimenta a garotinha. Melo lembra como ela ficou brava com ele e se irrita com sua presença. Sol avisa que ela precisa ir para o quintal depois do café da manhã. Claude diz a ele que ele não deveria pressionar Melo, pois ela ainda está se recuperando, mas o homem diz friamente a Claude que isso não a preocupa. Mais tarde, Melo chega ao quintal, onde Sol a espera segurando 2 espadas de madeira. Ele dá um deles para Melo e diz à criança confusa que ela precisa usá-lo para bloqueá-lo. Sol então de repente bate na cabeça dela. A menina está com raiva dele, mas ele diz que a avisou para bloqueá-lo com seu poder. Seu aponta sua espada de madeira para ela e diz que precisa treiná-la para que ela sobreviva. Ele explica que cometeu um erro ao dizer a ela para nunca usar seu poder, já que ela nunca aprendeu como controlá-lo e como resultado ela sempre enlouquecia com ele. Ele diz que vai ensiná-la a controlar seu poder e demonstrar controle de seu próprio poder, fazendo com que a energia roxa cubra seu corpo. Ele então transporta toda essa energia para a espada que está segurando e diz a Melo para fazer o mesmo com a espada dela. Melo fecha os olhos para concentrar sua energia em sua espada de madeira. Ela libera sua energia dourada, mas quebra sua espada em pedaços. Isso leva Soul a bater na cabeça dela novamente. Ele diz a ela para controlar sua produção. A menina tenta de novo, mas isso só a leva a levar pancadas na cabeça repetidas vezes. Isso irrita Melo, que concentra seu poder e ira em seu mestre. Ela corre-se em direção a Soul para atacá-lo. Sol diz a ela que, apesar de seu poder intenso, sem controle, ela ainda está cheia de aberturas. Ele consegue se esquivar de seu chute voador com facilidade e contra-ataca dando uma cotovelada nela, fazendo-a voar e quebrar a estrutura de madeira perto deles. Sol diz a ela para levar as coisas a sério. Melo sai da estrutura de madeira, irritado, mas ileso. Ela diz a seu mestre que não há como controlar seu poder. Enquanto isso, Balan está no escuro. Ele está observando um copo de produtos químicos que segura na mão. Dentro do recipiente há um único fio de cabelo. O vidro quebra, deixando todos os produtos químicos derramarem. Balan se lembra de ter recebido a amostra de cabelo de Melo. Ele sorri loucamente ao pensar em saber quem é Melo. Claude está na cafeteria do QG do Exército Demônio, almoçando assim como os outros demônios. Seus pensamentos estão em Melo e se ela está bem. Ela para de pensar nisso, justificando que faz parte do Exército Demoníaco e que só fica em casa para estudar a Força de Sol. Balm então aparece diante dela, parecendo alegre como sempre. Claude fica estranha quando o Coronel Demônio coloca o braço em volta dela. Balm pede que ela faça algo pequeno por ele. Clay não percebe que Balm acaba de colocar um brasão em seu ombro. Em outro lugar, no quintal de Sol, Melo está concentrado enquanto faz uma postura de espada. Ela traz à tona seu poder dourado e consegue transportá-lo para sua espada. Ela está feliz em ver que finalmente conseguiu. Soul então de repente ataca ela. Ela bloqueia o ataque dele, mas é tão poderoso que ela é lançada voando para trás. Melo se levanta chorando sobre o quão cruel é seu mestre. Soul lembra que ela está tentando sobreviver. Ele coloca na cabeça dela que ninguém vai se importar com seus sentimentos se eles a atacarem, então ela precisa nunca baixar a guarda. A menina perplexa pergunta por que alguém está atrás dela. Seu diz a ela que, embora ela não se importe com seus pais, ainda assim foram eles que lhe deram seu poder. Ele diz a ela que eles usam seu poder para ajudar as pessoas e lutar contra as forças do mal. Ele também diz a ela que seu poder atrai pessoas más, não importa se ela gosta ou não, e que o melhor que ela pode fazer é aprender a usá-lo bem o suficiente para se proteger. Ele diz que tudo o que deseja para ela é decidir por si mesma para que usará seu poder, uma vez que aprenda como usá-lo. Melo absorve suas palavras e se concentra para nivelar seu poder novamente. Ela não faz nenhum progresso, então faz birra sobre como é difícil controlar seu poder. Sol acha que a menina tem se saído bem, considerando o pouco tempo que vem treinando, mas ainda teme que Balan ataque a qualquer momento. Melo pergunta que se o poder dela veio do pai, então de onde Sol tirou o poder? Sol pensa em todas as vezes em que ficou furioso com seu poder e hesita em responder. Claude então aparece e pede que Melo vá com ela. No momento em que Melo corre em sua direção, Sol agarra a mão de Claude. Ele avisa Claude que não vai recuar caso ela planeje levar Melo.
Claude de repente ataca com sua espada, da qual Sol desvia por pouco. Sol percebe que está sendo controlada pelo feitiço de Balan. Klaus diz a Sol que ela não terá piedade. Melo fica confuso sobre o motivo de Claude estar agindo de forma tão estranha. Sol chega na frente de Melo e manda ela se afastar. Sol vê a marca no ombro de Claude e percebe imediatamente que ele a colocou sob seu feitiço. Após uma longa batalha, Claude fica inconsciente, caído no chão cheio de hematomas. Sol analisa a batalha deles e o quão anormalmente forte Claude parecia. Ele percebe que Balan quebrou todos os limitadores de Claude a ponto de causarem grandes danos internos a ela. Seu estado controlado lembra Sol das quimeras estúpidas que ele enfrentou no passado. Ele pede a Melo que pegue todos os curativos, água e remédios da oficina, e a menina atende. Mais tarde, Sol envolve todas as feridas de Claude em bandagens e a amarra. Melo pergunta se Claude estava sendo controlado por alguém que está atrás de seu poder. Melo chora ao lembrar o quanto Claude foi gentil com ela. Sol diz à menina que isso não foi culpa dela e que o único culpado é o demônio que forçou Claude a fazer isso. Melo chora ao declarar que jamais perdoará o culpado. Suas lágrimas caem sobre uma flor. Ela ativa seu poder dourado novamente enquanto pede a Sol para continuar treinando-a. Ela jura derrubar o responsável por isso. Balon e Vine estão em sua luxuosa casa no quartel-general do exército demoníaco. Vine está se perguntando por que seu pai está fazendo suas bonecas ficarem bonitas em todo lugar. Balon diz a ela que é porque a coisa mais importante de sua vida está para chegar. Vine se pergunta alarmado o que ele quer dizer com isso. De repente, Oz deixa Sol e Milo entrarem na sala. Vine fica desconfortável em ver Sol novamente. Balon diz à filha para mostrar algum respeito pelos convidados, já que foi ele quem os convidou. Sol diz a Balon que ele precisa enfrentar as consequências de usar Claude. Vine está ficando cada vez mais confuso e pergunta ao pai se ele estava falando sério quando disse que não precisava de Melo, já que ela é a única pessoa com quem ele se importa. Balon sorri para a filha e diz que Melo é o herói que eles procuravam. Vine fica chocado ao ouvir isso. Balm abraça a filha por trás e agradece por cumprir seu papel de encontrar o herói. Vina está confusa sobre o que seu pai quer dizer ao cumprir seu papel. Balm então diz a ela para matar Melo. A visão de Vine fica turva com a enormidade da ordem. Ela empalidece e transpira enquanto absorve tudo. Sol vê o quão manipulador Balm ainda é depois de todos esses anos e o critica. Isso faz Vine refletir se o que Soul está dizendo é verdade. Olhar para Soul agora lembra Balm de quem ele é e o faz perceber que escondeu deles o filho do herói. Novamente, Balm ordena que sua filha ataque o herói. Vine fica mais forte quando diz ao pai para não mandar nela. Ela então ataca Melo. Melo diz que também está com raiva e que impedirá o Vine se ficar do lado de pessoas más. Ela também aumenta o poder, levando a um confronto entre as duas garotas. Os dois adultos assistem ao show de luzes da luta dos filhos. Sol diz a Balan que não o matará. Ele liga e diz que é mais satisfatório simplesmente tirar o sorriso presunçoso de seu rosto até que ele nunca mais possa sorrir. Balan apenas sorri intrigado. Balan também aumenta sua energia para se preparar para a batalha. Oz interrompe para dizer a Sol que ele não é digno de tocar em seu Sr. Balan. O servo se transforma em uma criatura enorme e monstruosa. Apesar da transformação, Sol permanece calmo. Oz ataca e o ataca, apenas para Sol acertá-lo sem esforço no rosto e nocauteá-lo. Isso faz Balan querer ainda mais brincar com Sol. O demônio aumenta seu poder novamente, mas dessa vez, a luz que o rodeia parece mais densa e poderosa. Sol invoca uma espada em sua mão e diminui a distância entre ele e seu inimigo. Balan o desafia a dar o primeiro passo. Sol o esfaqueia com sua espada de energia. O demônio acaba sendo apenas uma pós-imagem e aparece atrás de Sol. O homem bloqueia o feixe de energia de Balan e dispara seu próprio feixe de energia. Balan se esquiva sem esforço. O demônio permanece calmo enquanto Sol o circunda. Sol lembra a Balan que lhe disse que estava ansioso pelo próximo encontro. Balan lembra e elogia a melhora desde então. O demônio diz a ele que ele ficou intrigado com seu poder naquela época, já que parece tão diferente dos heróis. Enquanto Balan carrega um feixe de energia de seu dedo, ele diz que seu poder se parece mais com o dos demônios. Ele dispara seu feixe de energia, abrindo um buraco no peito de Soul. A lesão faz Soul cair no chão. Balan comenta como continua fraco até hoje, e como não conseguiu vingar o herói e nem teve coragem de morrer ao lado dele. Ele julga Soul como um covarde e indigno de ser seu inimigo. De repente, o corpo da alma se carrega com uma energia brilhante e poderosa. Sua energia é tão brilhante que até Melo e Vince pararam o que estavam fazendo para olhar para ele. Soul se revela tão entusiasmado que seu cabelo fica em pé. Sua ferida fecha rapidamente como se nada tivesse acontecido. Antes que Balon pudesse perceber o que estava acontecendo, Soul de repente lhe deu um soco no peito. E então ele prendeu o demônio no chão com um feixe de energia descendente. Balon fica incapaz de compreender de onde vem seu poder. Soul agora parece um monstro para ele. Soul coloca sua espada de energia na frente de Balan. Agora Balan parece assustado. Soul fica feliz em ver que seu inimigo não está mais exibindo seu sorriso presunçoso. Pouco antes do confronto entre Soul e Balon, Vine e Melo estavam tendo seu próprio confronto. Vine acusou Melo de enganá-la quando ela era a heroína o tempo todo. Melo disse que ela não mentiu e que tudo que ela queria era bater no pai. Ouvi-la dizer isso irrita ainda mais Vine.
Ela se lembrou de todos os bons momentos que passou com Baum e jurou não deixar ninguém tirar seu pai dela. Ela disse a Mello que faria qualquer coisa pelo papai. Mello fez uma pausa em suas palavras. Ela então disse a Vine que ela era estranha. Mello explicou que odeia ouvir Soul. Suas palavras intrigaram Vine. Mello continuou dizendo que nunca ouvia quando o professor mandava ela comer pimentão ou quando ele queria que ela acordasse cedo. Mello perguntou por que ela sempre escuta o que o pai diz. Vine lembrou-se de seu pai lhe dizendo para cumprir seu dever. Ela não teve resposta, então disse a Mello que era estúpida. Isso os levou a se chamarem de estúpidos. A discussão deles parou quando foram interrompidos pela luz que emanava da alma. Eles pararam para ver como Soul parecia poderoso. Eles viram um homem derrubar Balan com facilidade. Ambas as meninas observam mais de perto o que está acontecendo. Balan vê Vine e grita com ela para matar Mello. Vine hesita em fazer isso, então Balon fica frustrado e a chama de modelo antigo e desatualizado. Suas palavras quebram o coração da menina. Balon então se concentra novamente em Sol e diz a ele que sabe que está com o filho do herói há muito tempo, já que ele pretende apresentar a criança ao Lorde Demônio no futuro para garantir sua posição dentro do exército demoníaco. Balan continua dizendo que pode criar inúmeros modelos de quimera depois de Mello. O demônio se oferece para se juntar a Soul, para que eles possam apresentar ao Lorde Demônio um exército de heróis em vez de apenas uma criança. Soul apenas olha para ele. Vine, por outro lado, corre até seu pai e pergunta o que ele quis dizer quando ela pensou que deveria ocupar o lugar do herói. Balan a ataca e diz que ela foi criada apenas como um meio de coletar dados até que algo melhor aparecesse desde o início. A criança magoada pergunta se sua bondade e amor por ela eram mentiras. Balon responde que a importância dela era real, mas que ela não é mais importante agora. Isso faz Vine chorar. Vine desmorona ao ouvir mais de Balon que ela foi criada apenas como algo para usar. Balan torce a faca dizendo que não se importa com as reclamações de Vine, pois já decidiu que ela é inútil. Vine se treme com as coisas que diz. O furioso Mello grita para Balan não dizer mais coisas horríveis para Vine. Você de repente agarra Mello por trás. Balan elogia seu servo. Ele então ordena que Vine mate Mello enquanto ela não consegue se mover. Ele diz à garota que retirará tudo o que disser e que a amará de verdade se ela fizer isso. Vine se levanta e derruba Oz. Ela então diz ao pai que lamenta não ter ouvido. Balan grita com Vine por ser inútil. Sol instantaneamente dá um soco no rosto do demônio. O soco é tão forte que Balan, ao atingir o chão, cria uma cratera do tamanho de uma casa. Sol diz a ele que há coisas que ele não pode dizer a uma criança. Mesmo que o homem pareça tão derrotado e fraco, Vine ainda se lembra de seu pai tratando-a como uma filha, comemorando seu aniversário ou estando com ela quando ela não consegue dormir. Ela então compara essas memórias com quando Balan bateu nela e disse que seu único propósito era coletar dados para modelos melhores. Ela chora enquanto absorve a dor da memória. Mello faz uma careta engraçada para fazê-la sorrir. Vine acha que ela está sendo boba, o que os leva a discutir novamente sobre quem é mais estúpido entre os dois. Assim que eles se encaram, Vine de repente começa a rir. Ela se lembra de como Mello a defendeu quando Balan lhe dizia coisas terríveis. Vine segura a mão de Mello e agradece. Enquanto isso, Sol acorda Balan com um tapa na cara. Ele então dá um soco no demônio novamente. Sol então diz a Balan para admitir a derrota. Sol bate nele repetidamente, insistindo para que ele admita a derrota e jure servi-lo. Quanto mais ele é atingido, mais Balan reconhece o poder que flui através de Sol. Ele acredita que tem o poder do próprio Lorde Demônio. Balan se ajoelha para aceitar a derrota e jura servir Sol. Quanto mais Balan pensa sobre isso, mais Senhor Demônio como Sol se torna. Sol diz ao demônio que ele nunca deveria contar ao demônio o que sabe sobre Mello, e que ele precisa parar de fazer experiências com quimeras humanas para sempre. Balloon abaixa a cabeça e concorda. Sol também ordena que ele faça as pazes com Vine. Balloon enfrenta Vine e diz a ela com um sorriso que sente muito por tudo. A garota considera seu pedido de desculpas vazio e diz que o odeia. Mello vê Vine sofrendo e se oferece para ela ficar na casa dele. Soul diz a Vine que cabe a ela decidir. Vine olha para o pai e pensa profundamente sobre isso. Mais tarde, Claude está na casa de Soul, dormindo em uma cama enquanto ela se recupera. Mello lhe dá um comprimido, que instantaneamente acorda Claude com um atestado de saúde. Mello chora de felicidade com sua recuperação. De volta ao quartel-general do demônio, Balan pergunta a Fine por que ela não foi com Mello. A menina diz que a casa deles não é a casa dela e que o lugar dela é com o papai. Balan responde que modelos ultrapassados como ela são irracionais. Ele pensa sobre o tempo que passaram de mãos dadas com o pai e filha. Uma mulher demoníaca aparece diante de Balan e Vine e age de forma casual e amigável. Balan a reconhece como Citri e se pergunta por que ela deixou a capital, já que é tão raro fazê-lo. Ambos os demônios se alcançam como se fossem velhos amigos. Balan vê uma criança com ela e pergunta quem ela é. Citri lembra que ela teve 2 filhos humanos. Ela pede que seu filho se apresente. A criança parece quase uma boneca com suas roupas e seu olhar frio. A menina se apresenta como Ollie. Citri pergunta a Balon onde está sua outra filha.
Ela diz que o nome dela é Claude. Enquanto isso, Claude ainda está na cama com dores porque tem um pesadelo. Seu sonho é a lembrança de quando ainda era criança, praticando esgrima com a irmã enquanto a mãe e o pai assistiam. Claude atacou sua irmã, mas foi ela quem se machucou. A irmã mais nova apontou a espada de madeira para ela. É revelado que a irmã mais nova é Ollie e que ela está exatamente como no presente, mas sem o olhar frio e as roupas de boneca. O pai elogiou as filhas por melhorarem a esgrima. Mais tarde, Ollie pediu desculpas à irmã por se deixar levar. Claude disse a ela que ela estava bem e ficou feliz em ver o quão incrível sua irmã era com sua técnica. Ollie se abraçou Claude e disse o quanto ela a amava. Claude respondeu que ela também significava muito para ela. Um dia, o exército demoníaco atacou sua casa. As irmãs fugiram o mais rápido que puderam de sua mansão pela floresta. Claude disse a Ollie que eles precisavam fugir já que seus pais ficaram, para que pudessem. Claude garantiu ao choroso Ollie que seu pai ficaria bem porque ele é um grande guerreiro que poderia esmagar o exército demoníaco. Ollie disse a si mesma que a irmã estava certa. Claude também garantiu que ela ainda a tinha. Ouvi-la dizer isso encorajou Ollie. Claude jurou que protegeria sua irmã de qualquer maneira. Os dois correm cada vez mais perto de uma luz. Uma vez lá, eles viram fogo por toda parte e Citri sentado casualmente em uma pilha de corpos humanos. Citri viu os dois e os achou interessantes e fofos. Claude sacou a espada para enfrentar o demônio. Citri jogou para eles uma cabeça humana. Eles olharam atentamente para ver se era do pai. Ambas as meninas ficaram horrorizadas e gritaram. De repente, Citri os pegou por trás e disse que os levaria com ela. Claude olhou para Citri. Isso levou o demônio a jogá-la. Citri então colocou a mão no rosto de Ollie e a mão começou a brilhar. Ollie gritou por sua irmã mais velha. O preocupado Claude perguntou o que o demônio estava fazendo. Citri respondeu que estava tornando Ollie dela para sempre. Claude viu a luz colocar sua irmã em transe. Claude disse a si mesma que não poderia resgatar Ollie porque ela não era forte o suficiente. Ela não conseguiu chegar até Claude antes de ter a mente controlada.